Bom, vamos lá então conversar com o estrategista-chefe da GCB Investimentos, Lucas Constantino. A Mariana continua conosco. Lucas, eu acho que você deve ter dado uma olhadinha nessas medidas anunciadas pelo governo hoje de manhã. Pelas pessoas com quem eu já falei aqui do mercado financeiro, está todo mundo fazendo a seguinte ponderação: é melhor do que o IOF, né? Mas, por outro lado, não ataca ainda aquele corte de despesas, de gastos tão esperado, não são as medidas estruturais que uma parte do mercado até ficou com uma pontinha de esperança que fossem anunciadas ontem. O que você viu, o que você achou, quais são suas primeiras impressões? Eu sei que a gente está discutindo aqui a quente, mas pelo que você leu aí rapidamente, o que você pode concluir? É exatamente esse ponto que você trouxe, Amanda. Bom dia, Amanda, bom dia, Mariana, bom dia a todos que estão ouvindo. Eu acho que o principal ponto que acabou sendo levado em conta de forma positiva foi porque o decreto do IOF tinha pesado muito negativamente para o governo. Então, teve uma resistência muito grande do mercado financeiro, né, do mercado de modo geral, no caso, o próprio Congresso. Então, precisou arrumar alternativas. Você disse, né, que tinham algumas pessoas que estavam com alguma esperança de que viesse um viés ali, talvez de algum corte de despesa, mas na minha visão eu não imaginava que isso fosse acontecer, que o governo desde o começo tem mostrado um viés mais arrecadatório, então optou por buscar medidas em que ele conseguisse contornar a questão do decreto do IOF, e isso acabou influenciando, vai trazer novas influências, mas como você bem disse, né, tem a questão positiva, porque pelo menos deixa de lado uma coisa que era bem mais negativa, né, que seria o IOF, mas tem esse viés arrecadatório que, na minha concepção, é mais negativo e traz até uma questão que o mercado começa a enxergar. Ela começa tributando, por exemplo, 5% numa LCI e LCA, isso não é muito, né? Ainda é considerado um nível relativamente muito interessante comparado com outros produtos da renda fixa, mas eventualmente pode vir a ter novas mudanças, né? Então sempre traz esse risco de, uma vez que mexe, pode mexer mais e aí acaba com um maior nível de atratividade, por exemplo, nesse caso da LCI e LCA especificamente, né, que eu estou mencionando. Mariana? Você acha que 5%, que o ministro Fernando Haddad falou, vai continuar incentivada, né? Você acha que 5% o mercado absorve? Você acha que os investidores vão buscar outros? Quem gosta de investir nas LCs e LCAs vão ter outras alternativas? Ou você acha que ainda continua aí essa vantagem? Assim, precisa entender como que vai ser, né, o texto final, como que vai ser incorporado essas informações, esse aumento da alíquota, como isso vai ser incorporado na precificação dos ativos, né, como os agentes do mercado vão trazer isso. Mas eu acredito que sim, continua sendo atrativo. Tem essa questão do risco que eu mencionei de, uma vez que mexe, podemos ter novas mexidas, né? Abre uma porteira para isso. Mas tem uma grande quantidade, né, de investidores que gostam da LCI e da LCA exatamente pelo fator isenção. Então, por mais que você tenha uma correção, vai acomodar, né, os preços, os agentes, o mercado inteiro vai refletir melhor, vai identificar essas para alinhar, né, esses pontos, só que ainda assim reduz um pouco da atratividade do produto especificamente. Até não acho que vai ser uma mudança muito drástica, porque continua, né, de certo modo atrativo, como a gente tem falado, que comparativamente com outros produtos, ainda assim é um nível consideravelmente interessante, mas tem esses pontos para a gente avaliar com calma como que vai ser, como que vai seguir, né, a demanda daqui para frente, porque a LCI e a LCA por bastante tempo, nos últimos tempos, tinha virado uma queridinha, né, do mercado.
Lucas, o que você tem entendido dessa, parece que uma mudança na comunicação aí do Gabriel Galípolo, pelo menos nas últimas 2 vezes em que ele falou, enfatizando essa porteira aberta para um possível último aumento de juros de 0,25 ponto percentual. Ele tem enfatizado muito essa cautela e flexibilidade, né? Porque o mercado já dava de pronto, assim, que tinha terminado o ciclo da alta da Selic. Você ainda vê uma possibilidade de aumento, de um último aumento? O que o Galípolo está tentando comunicar? Olha, eu enxergo sim que existe essa possibilidade de um último aumento, que seria o toque final para a gente poder ter o encerramento desse aperto monetário. Mas, de modo geral, eu não vejo muita diferença, para ser bem sincero, porque a gente já está num nível altamente contracionista. O Banco Central ele tem dado sinalizações positivas nesse aspecto, né, de controle inflacionário, né? Precisamos manter um tom mais duro, mais cauteloso, porque a gente tem uma inflação que está num nível elevado, bem acima do teto da meta. As expectativas futuras também estão elevadas. Então, existe um certo receio e existe essa necessidade que o Banco Central tem de trazer, né, de convergir essa inflação e essas expectativas para a meta. E a gente está num cenário de previsibilidade completa, né, lá no âmbito internacional, tudo que tem acontecido, a guerra comercial, enfim, as tarifas do Trump e agora a recente briga entre Trump e Musk. E aí a gente olha aqui para dentro, temos alguns riscos, a própria questão do fiscal, né, é um problema que vem constantemente sendo abordado nas últimas reuniões do Copom e enfim, outros pontos também que traz um pouco de preocupação, a questão do mercado de trabalho mais apertado, que acaba influenciando na inflação de serviços, que é aquela que demora um pouco mais para arrefecer. Enfim, o Galípolo está, não só o Galípolo, né, mas todo o comitê ali, os 9 integrantes do Banco Central que decidem o futuro da taxa básica de juros brasileira, está entendendo, como que eu posso dizer, está com esse cenário em vista e vai fazer o que for preciso, pelo menos é o que tem sido sinalizado, para que a gente não tenha uma inflação que acelere ainda mais. Então, esse controle é muito importante e eu imagino que sim, podemos ter um novo aumento para finalizar nos 15%, mas se parar também nos 14,75 está no nível relativamente contracionista o suficiente, na minha visão. Já que a gente está falando disso, vamos espelhar aqui o Boletim Focus? Acabou de sair, aí a gente já faz essa interpretação rápida aqui com vocês. Olha aí, PIB subiu mais uma vez de 2,13 para 2,18 hoje, né? Uma semana estava em 2,3%, deve chegar a 2,18% de crescimento esse ano. O câmbio continua em 5,80 e a Selic aqui para o mercado ainda está em 14,75, ainda não subiu no Focus. O IPCA, pequena queda, 5,46 a uma semana. Agora, imaginam que vai terminar com uma variação de 5,44% no final de 25. Algum comentário muito rápido, Lucas, para aí a gente encerrar? Temos menos de um minuto. O único comentário é a questão do Focus, ele demora um pouco mais, né, para refletir também essas mudanças. Então, o mercado a todo instante, a gente consegue observar isso até na curva de juros como um todo. Todo santo dia o mercado está precificando potenciais mudanças na política monetária, questão dos juros futuros, e o Boletim Focus ele acaba tendo esse viés um pouco mais atrasado, porque é uma mediana das expectativas dos agentes que são consultados pelo Banco Central. Então é comum a gente ver potencialmente na curva de juros está precificando 15%, por exemplo, e aí no Boletim Focus a gente ter esse 14,75%.